casa, né, de maneira presencial. Essa é a segunda vez que eu estou realizando uma exposição depois da pandemia. Alguns dias atrás nós fizemos uma exposição lá em Itabapuã. Lá no Bezerra de Menezes nós também retomamos as nossas atividades de maneira presencial, mas eu ainda não tive a oportunidade de falar por lá. Daqui uns dias, se tudo correr bem, nós temos também uma exposição por lá. Tudo podemos em nome de Jesus, né? Como foi dito aí na prece inicial. Porque Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso redentor. Ele veio e nos trouxe a boa nova, que é a lei do amor, a lei da esperança, a lei da caridade. E nós estamos absorvendo ainda esses ensinamentos de Jesus, agora de uma maneira mais rediviva, como ele realmente nos trouxe através da doutrina espírita, sem dogmas, sem manifestações exteriores. Então nós estamos na doutrina vivenciando esses ensinamentos de Jesus. Quando Jesus esteve aqui conosco, como ser humano encarnado, porque ele jamais nos abandonou, sempre está conosco, obviamente, mas quando ele passou por aqui como espírito encarnado, aproveitou todos os momentos dessa sua passagem para nos trazer esse ensinamento moral, o ensinamento do amor. E Jesus, na maioria das vezes, ele transmitia esses ensinamentos através das parábolas. As parábolas narradas por Jesus, elas contêm um fundo moral, ou seja, um fundo espiritual que nós temos que captar. Não é apenas aquela palavra, aquela letra fria que está na Escritura. Nós temos que entender o que Jesus queria nos transmitir espiritualmente. Então as parábolas eram comparações, Jesus fazia comparações com situações. E essas comparações eram para aquele povo, né? E para aquela época. Então, às vezes nos soa estranho algumas situações dessas comparações, mas era para um povo que vivia naquela época. Então ele tinha que fazer comparações naquela época. Então, essas situações facilitavam muito a compreensão das pessoas, que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir, ou seja, que tinham o espírito já aberto para as novas situações, para a situação que Jesus queria nos trazer. Então era um meio excelente de elucidação, não havia melhor forma. Jesus não podia ser tão direto também. Nós podemos, só para dar um exemplo, que assim, mal comparando também, quando nós falamos às vezes uma situação assim, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Se nós ficarmos olhando aquela figura, um passarinho na mão, dois passarinhos voando, nós não vamos entender nada. Mas nós queremos dizer que nós temos que ser precavidos. Esse é o fundo moral dessa frase. Nos precaver com as nossas situações, né? Então era isso que Jesus nos trazia. Tinha esse fundo moral, tinha um outro entendimento. Elucidava muito bem. Agora, para quem não observava essa figura espiritual que Jesus nos trazia, a boa nova, o ensinamento sequer aparecia. Jesus era tratado como às vezes assim, o que ele está falando? Qual que é o sentido disso? Porque ia muito em desencontro do que a população dominante também gostaria de ouvir. Eis o motivo de Jesus dizer aos discípulos, quando ele foi questionado. Perguntaram para Jesus, por que, mestre, por que vós fala por parábolas? E ele respondeu, porque a vós é dado conhecer o reino de Deus, o reino dos céus. Mas a eles não é dado isso, porque estão com os ouvidos do Espírito fechados, os olhos fechados. É uma questão de evolução, né? Religiosidade, espiritualidade é uma questão de evolução. Hoje nós já entendemos melhor. Então Jesus transmitia e as pessoas captavam, cada um de uma maneira, né? E muitos eram contra apenas por não querer mudar aquele sentido, né?
Então, nosso tema de hoje é parábolas do reino dos céus. As parábolas do reino dos céus são um conjunto de 5. Nós vamos falar algumas situações. Quais são essas parábolas? É a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro perdido, a parábola da pérola e a parábola da rede. São 5. Que trata mais diretamente dessa situação do reino dos céus. E lá no fim a gente vai fazer uma leitura dessas parábolas e ver as situações dessas parábolas. Mas nós vamos falar um pouco da limitação, onde é o reino dos céus. Né? Segundo uma opinião mais comum das pessoas, existem 7 céus. Então aí nós já vemos que nós começamos a delimitar alguma coisa que é divina. Nós começamos a mensurar coisas que fogem ao nosso alcance. Como que nós vamos mensurar por limitações geográficas o reino dos céus? Nós não temos essa capacidade. Bem, mas delimitamos, né? Sendo esse último dos céus, ou seja, o 7º, o lugar da mais perfeita harmonia, onde está residindo o Criador. Veja, começa a ficar o Criador distante da gente também, né? Fica longe da gente. Outras situações consideram 11, 9 e assim por diante. Céus. Algumas religiões reconhecem 3, sendo o primeiro, essa parte que nós observamos aqui, perto aqui de nós, região das nuvens, onde nós observamos com os nossos olhos. A segunda, onde giram os astros, os planetas. E a terceira, além desse, onde habita nosso Criador. Quer dizer, também nosso Criador foi ficando longe da gente, né? Nós estamos aqui, inseridos aqui, nuvens, giram os astros, nós estamos distantes do Criador, quando o Criador deveria estar no centro da situação, porque é o ideal, né, próximo a nós. Essas teorias, né, como nós falamos, definem um espaço físico para o reino dos céus, ou para os céus. Quer dizer, nós demarcamos as situações. E elas levavam em consideração, essas teorias, a Terra como sendo o centro do universo. Então tudo girava em torno da Terra. Quer dizer, nós estávamos aqui parados, inertes, tudo girava em torno. Nós somos os mais importantes do universo. Obviamente que hoje nós sabemos que não é dessa forma. Nós sabemos que quem gira, por exemplo, no nosso sistema solar é o nosso planeta, são os planetas, né? Nós orbitamos, giramos. Então essas teorias começam a perder um pouco o sentido. Não fazem tanto sentido de ter esse lugar delimitado e ter como base o nosso planeta, que é um ponto imperceptível no universo, como centro de tudo. Então, nós falamos, como que não muda isso, esse pensamento, né? Mas a doutrina espírita, obviamente, nos traz os esclarecimentos, né? Então, não faz sentido mais essas teorias, elas não coadunam mais com o nosso pensamento, com a nossa realidade. Não fazem sentido. Outra coisa, será que nosso Senhor, ou melhor, Deus, né, iria criar todo um universo exclusivista, né, somente para nós? Quer dizer, ele precisaria fazer isso se fosse ter só isso aqui com o poder que tem? Não, ele manteria a nossa situação aqui e só existiria. Então não há sentido nessas teorias, do ponto de vista espiritual, olhando principalmente o nosso Evangelho. Rede viva, as palavras de Jesus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Claro isso. Nem por parábolas ele falou essa situação. Então nós estamos inseridos em um mundo da criação de acordo com a nossa evolução moral e também intelectual. Então hoje nossa condição, mundo de provas e expiações, passando por um momento de transição rumo à regeneração. É o que nós temos e é o que nós somos. Então nós estamos passando por uma transição, ainda com um mundo de provas e expiações. E nós vemos, ou observamos,
essa transformação? Aos nossos olhos. Nós estamos vendo. Nós não podemos mais alegar ignorância. Pandemia, transformação. Será que essa pandemia é castigo divino? Óbvio que não. Claro que não. Deus não castiga. Nós que produzimos essa situação. Somos nós. Os nossos desmandos, com os desmandos da natureza, destruindo a natureza, nos degladiando uns com os outros, não seguindo o que Jesus nos falou sobre o amor, né? E o amor envolve a preservação, obviamente. Então nós que estamos em desacordo, em desalinho, Deus não castiga, né? São oportunidades que são aproveitadas. Quantos irmãos nossos, né, partiram para a pátria espiritual? Quantas pessoas que não retornaram à casa espírita hoje, ou nas outras casas espíritas, que desencarnaram e nós nem estamos sabendo ainda. Nós conhecemos as pessoas próximas a nós. Então é toda uma situação. Esses irmãos retornaram em grande número para a pátria espiritual. E nós esquecemos até as outras doenças, até os outros problemas. Quantos outros não foram para a pátria espiritual com outros problemas, né? Então nós temos que trabalhar para o nosso progresso, né? Nós estamos naquele momento decisivo da nossa história planetária, da nossa humanidade. E esse progresso que nós falamos é exclusivamente pelo nosso trabalho. Nós podemos acelerar ou permanecermos estagnados, parados, estacionados, que já é um retrocesso. O espírito não retroage, nós não vamos voltar para trás. Só que se nós ficarmos parados, quando nós vamos ver, nosso irmão está lá na frente, aí sim, nós ficamos atrasados, ficamos parados, né? Por isso que Jesus nos diz no seu Evangelho, a cada um segundo suas obras. Nós estamos lutando para ficar num mundo regenerado. Nós queremos esse mundo regenerado para nós. E nós temos que trabalhar para ter esse mundo regenerado. Uma das moradas do Pai, o reino de Deus. E a nossa felicidade está na razão desse trabalho, e nós vamos evoluindo de acordo com o nosso trabalho. Nós podemos dar um exemplo de dois espíritos que residem na mesma região, moram próximos, espíritos encarnados. Mesmo local, praticamente com as mesmas provas, com as mesmas propostas. Quer dizer, estão ali, meio pareados. Um passa por essa situação de uma maneira resignada, mais feliz, trabalha para reverter a situação se ela é difícil. O outro nem tanto, só reclama, é revoltado, não concorda com a situação, quer que Deus venha e mude a situação sem trabalho, está rogando para Deus. Muda a minha situação, mas não se movimenta, não faz por onde. Então veja bem, que para sermos felizes nós não temos que estar distantes do nosso planeta, do nosso bairro, da nossa cidade. A felicidade já está dentro de nós. Uma felicidade relativa, porque somos provas de expiações. A felicidade plena, nós ainda não temos essa noção ainda de como que é, né? Então, um está feliz e o outro não. Quem vai passar melhor essa encarnação e vai evoluir mais? Aquele que trabalhou com resignação. Então, como Deus é bom, é justo, é misericordioso, nós sabemos disso, Ele nos possibilita oportunidades de redenção através das nossas reencarnações. Essas oportunidades podem ser aqui onde nós estamos, aqui no nosso planeta azul, tão bonito, né? Uma natureza exuberante que nós ainda estamos destruindo, mas já estamos mais conscienciosos agora, graças a Deus. Ou podemos fazer essa evolução num orbe onde nós temos essa possibilidade também, em outro local. Está lá no Evangelho, as moradas do Pai. Então, se nós temos uma necessidade, nós podemos ser inseridos em outro local, em outro plano, obviamente, né? E dentro do universo nós temos, além do mundo de regeneração, nós vamos chegar num momento nos mundos felizes.
Nos mundos felizes reina a perfeita harmonia entre irmãos. Nós não temos essas discordâncias que nós temos aqui. Os espíritos lá, eles chegam a esses mundos por merecimento, não há privilégio, é merecimento. Então são mundos onde tudo que nós conhecemos aqui, de situações de confusão, de desarmonia, de desavença, não existe isso lá. Os espíritos que habitam lá são os espíritos puros, os messias, os mensageiros de Deus. Eles estão vivendo em comunhão com o pensamento de Deus. E o trabalho lá é constante, não falta trabalho. Só que nós não temos a fadiga que nós temos aqui. Esse trabalho do jeito que nós conhecemos aqui, que nos fadiga, que nós temos que nos recompor sempre, inclusive com alimentação, com descanso, com sono, é diferente. Mas não cessa o trabalho. Nós estamos fazendo uma linha de raciocínio para demonstrarmos que nos mundos felizes nós não vamos ficar lá vendo o rio passar, brincando com o carneirinho. Não, nós vamos trabalhar. Porque se nós fôssemos dormir e depois no paraíso eterno e os outros sofrendo, nós não somos espíritas. Nós não estamos em acordo com a nossa codificação, com o que Jesus nos trouxe e que a doutrina revela para a gente. Então a pergunta que nós fazemos nessa nossa exposição, que em toda essa imensidão, em todo esse universo, onde está o céu? Onde está o reino dos céus? Porque nós falamos, um fala que tem 7, outro fala que tem 3, outro fala que tem 11. Na verdade está em toda parte, sem exceção. E começa principalmente dentro de nós. Vamos lembrar lá dos dois espíritos. Qual que tinha o reino dos céus dentro dele? Aquele que estava passando com resignação, trabalhando para melhorar. Não ficou estagnado. É o reino dos céus dentro dele. Estava lá dentro do outro também, mas embutido, enclausurado, ele não deixava se libertar. E vai culminar nesses mundos felizes, que são mundos às vezes até etéreos, culmina nesses mundos felizes, onde há perfeita harmonia entre irmãos. Chega a ser fria, essa ideia de uma única existência. É muito fria. Nós estamos sem perspectivas. A nossa mente não aceita muito essa ideia, porque nós temos um julgamento final aí, ou vou para o céu, ou vou para um lugar não tão bom, que é dito aí inferno, tortura eterna, ou uma situação de bonança eterna também. É meio complicada essa situação. Em uma encarnação, se nós cometermos um deslize, nós já somos passíveis de julgamento. Então fica complicado. Então a doutrina nos leva a essa razão, a esse entendimento, o Espiritismo. E aquelas parábolas que nós comentamos lá atrás, nós vamos comentar um pouco mais detalhado aqui para fazer esse link do reino dos céus. Porque a ideia nós já captamos, Reino dos céus, dentro de nós. Culmina onde? Nos mundos felizes, nos mundos etéreos, em comunhão com o pensamento do nosso Criador, com Deus, A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, elas são similares. Vamos fazer uma leiturinha aqui, rápida, da parábola da mostarda, que é o grão mais pequeno, a semente mais pequena. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo. O grão na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior de todas as hortaliças, De tal modo que as aves do céu pousam em seus ramos. Então, quer dizer, aquela é a nossa exuberância, é o nosso crescimento. Nós somos aquela sementinha e vamos crescendo, vamos desabrochando, nos tornamos espíritos maravilhosos, puros, vivemos em comunhão com Deus. E nesse trajeto está aí o mundo de provas e expiações. Então nós estamos fazendo essa evolução, nós não estamos em desacordo com nada, estamos trabalhando para isso, estamos crescendo, estamos desabrochando. A parábola do fermento, ela fala mais ou menos, e com outras palavras, a mesma situação.
O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu, né? Colocou em 3 medidas de farinha até ficar toda levada. Então, o que acontece? Aquele crescimento, né? Misturando ali a farinha, fazendo aquele preparo, né? Todos nós sabemos, hoje não só as mulheres, né? Porque hoje todo mundo cozinha, todo mundo faz um bolo, sabe que não coloca os ingredientes certos para ver se cresce, não. Então os ingredientes que nós temos estão aí. A família, os amigos, os companheiros de trabalho, os irmãos confrades do centro espírita. Olha os ingredientes aí para o nosso crescimento, né? E o tempo, isso demanda tempo. Olha o planeta de provas e expiações aí no nosso caminho, né? Demanda tempo, né? Nós não podemos transformar, nós somos criados simples e ignorantes, de repente em anjos puros. Então, os minutos ali desse preparo, dessa situação, são os séculos, os milênios que nós vamos atravessando. O calor daquele forno, esse meio onde nós estamos inseridos, né? E o final, né, quando nós estivermos ali, são os mundos felizes, os mundos onde nós viveremos em plena harmonia. A parábola do tesouro, então, toda essa situação é dita de caminhando para um reino feliz, né? Que começa dentro de nós. E a parábola do tesouro perdido, ela coloca que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo foi achado e escondido por um homem. Quer dizer, é a nossa procura pela felicidade, é a nossa busca. Então nós estamos em busca desse tesouro que não é material, é a nossa pureza espiritual, é a nossa harmonia com Jesus. Nós estamos lá procurando, né? O qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo, comprou aquela área. Então essa compra não é em dinheiro que Jesus quis dizer, é o nosso desprendimento dos bens materiais para alcançar essa situação de um reino feliz. Essa parábola trata disso. A parábola da pérola é praticamente semelhante também ao tesouro escondido, né? O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo que possuía e comprou. Então são similares, é a nossa busca pela felicidade, é a nossa busca pela nossa melhora. E tudo isso se dá através da nossa reforma íntima. Nós podemos vir no centro, na igreja, todos os dias. Todos os dias. Hoje vem aqui, quarta-feira, na segunda que vem, vai lá em Pirangi, no Fé e Amor. Na terça-feira vai lá no Bezerra de Menezes, repete sexta-feira lá de novo, toma passe. Não adianta, se não reformar intimamente, nós não vamos para frente. E a parábola da rede, essa aqui a gente vai ter uma boa noção, porque ela fala assim: finalmente o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. Depois de cheia, os pescadores puxaram para a praia e sentados puseram os bons e os cestos, mas deitaram fora os ruins, quer dizer, jogaram fora. Assim será no fim do mundo. Esse fim do mundo, nada a ver com o fim do mundo de destruição, pessoal, aqui estou falando uma parábola, né? É a mudança, né? Sairão os anjos e separação, os maus dos justos, lançá-los à fornalha de sofrimento, ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, se nós olharmos a letra fria, é o que nós falamos no início, pelo amor de Deus, né? E Deus que castiga, né? Não é assim. Choro e ranger de dentes vai haver, porque nós vamos ter aquela noção, saímos ali da Terra, um planeta que agora é regenerado, né? Onde começa a aflorar mais as coisas boas, e vamos ter que começar em provas e expiações de novo. Vamos ter aquela sensação do paraíso perdido. Então vamos nos entristecer, mas trabalhando lá, também vamos nos renovar e mais rápido vamos voltar para cá. Essa é o choro e ranger de dentes. Não é um inferno lá com fogo, não é isso. Então aqui nós vemos perfeitamente o que Jesus nos trouxe da separação do joio e do trigo, né?
simbolizando a nossa mudança, porque a rede, na verdade, aqui, conforme nós vamos nos libertando da carne, e o nosso planeta passa por essa regeneração, os bons, os medianos, os ruins estão todos desencarnando. Então aí vai haver essa separação do joio e do trigo. É aí que está a mudança. Então, mas não é assim, olha, você vem aqui, você vai ficar dormindo aqui nesse lado, você aqui, não. Nós seremos informados, olha, tu vai reencarnar lá na Terra novamente. A Terra agora é um planeta que é regenerado, deu uma boa mudada lá. Você vai voltar para lá. Olha, a família que vai compor agora a sua existência são pessoas afins, você não vai ter mais desavença ali no núcleo familiar. Você agora vai reencarnar com pessoas afins, que já viveram com você em outra época e hoje estão ali agora também regeneradas. Ou nós vamos ter informação, olha, vai ter que fazer um estágio, tem que dar uma melhorada aí, e nós estamos precisando ser uma pessoa muito inteligente, nós precisamos de você para dar uma alavancada em uma certa civilização, um certo povoado. Vamos ficar por um tempo lá. Você vai dar esse alavanque intelectual. E depois, dependendo dos frutos que você produziu das suas obras, trazemos você para a Terra de novo. Não é o fim, não. Você vai trabalhar, vai ajudar outras pessoas. E é assim. O Evangelho nos traz isso. Muitos de nós, espíritas, pensamos só nas manifestações. Nós só nos ligamos à doutrina. O que é a doutrina espírita? É o atendimento aos nossos irmãos que estão perto de nós e nós chamamos de obsessores, que às vezes nós confundimos também, Às vezes somos nós que estamos obsediando esses irmãos, puxando para perto da gente, não dando sossego para eles. Mas tudo bem, não é só as manifestações. As manifestações são para tratar desses irmãos e de nós, para encaminhar esses irmãos e para nos orientar e nos esclarecer, para mudar o nosso pensamento e deixar esses irmãos seguirem a vida deles e nós seguimos a nossa. Obviamente que temos aqueles mais ferrenhos, claro, nós estamos falando de uma forma genérica, mas a doutrina não são só as manifestações, não é só a manifestação mediúnica que nós observamos, não. Nós temos que estudar a doutrina, olhar o Evangelho de Jesus, porque ele é claro. Há várias moradas na casa de meu Pai. Não tem maior clareza do que essa. O Evangelho nos faz pluralidade dos mundos. Está lá no Evangelho, nós temos que estudar. E ele traz Jesus para nós essas situações. É explicado para nós no Evangelho. Os mundos primitivos, que não é o nosso caso, os mundos de provas e expiações, que é o nosso caso, mas que nós estamos mudando, os mundos regenerados, os mundos felizes. Obviamente que foi dada essa gradação para nós entendermos. É claro que não é bem assim, É uma gradação. Nós não passamos de uma hora para outra, de uma situação para outra, nós sabemos isso. A natureza não dá saltos, O capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz muito claro essas situações, E nós precisamos estudar. Então, assim, é importante, nós, quando nós falamos nós mesmos, todos nós aqui, temos que estudar. O ouvido de quem fala está mais próximo da boca de quem fala. Então é para todos, Inclusive para quem fala. Nós temos que estudar não só esse capítulo do Evangelho para a gente se modificar, mas como todo o Evangelho de Jesus, toda a obra de Kardec, que se estende com André Luiz, com Chico Xavier, com Divaldo e assim por diante. Lembrando sempre do amor. Jesus é a personificação do amor. E para que nós tenhamos ideia da personificação do amor, não é Jesus na cruz. Ele não está lá. Ele não está lá. É o amor que Jesus demonstrou a nós. E a prova maior desse amor, qual que é? O momento da crucificação. Onde Cristo sofria na carne. E ele precisava demonstrar isso para nós, o perdão. E a frase de Jesus: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que Jesus nos abençoe.